aí, meus amores? Meu nome é Larissa, esse é o Larissa Lendo e eu vim conversar hoje com vocês sobre A Impostora, lançamento recente da Intrínseca, hypadíssimo lá fora, que chegou aqui no Brasil quebrando tudo e que eu terminei recentemente e tenho coisas para falar. Eu já postei a resenha dele tanto no Scoob, tanto no meu Instagram. Então, se você veio de lá, você já sabe mais ou menos a minha opinião sobre. Mas eu sinto que eu queria ter aquele bate-papo literário, sabe? Quando a gente termina um livro que é muito conversar com alguém sobre ele. Porque foi um livro que me deixou com a cabeça explodindo, gente. Eu vim gravar um unboxing, mas eu percebi que se eu enrolasse mais, eu ia perder o timing de falar sobre esse livro. Então, estou aqui. A Impostora é um livro que fala sobre a Juniper, a protagonista, que é uma escritora frustrada, que não teve uma estreia muito boa e que é amiga da Athena Liu, que é uma escritora muito boa. Na verdade, amiga é uma palavra forte, porque elas têm uma relação muito esquisita. Um belo dia, elas estão num bar, resolvem ir para casa dela depois desse bar e lá acontece um acidente muito bizarro e a Athena Liu morre. Antes de ir para casa, a querida Juniper resolve roubar um manuscrito do escritório da Athena e ela acaba editando e publicando como se fosse seu. Essa é a premissa do livro. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando sobre o quanto a sinopse desse livro é comprida e você consegue saber quase tudo que vai acontecer, por exemplo, pela sinopse da Amazon. Então eu tentei dar um background assim bem do start da história para não estragar. Eu não vou dar spoilers aqui, assim, de grandes acontecimentos, mas eu vou falar sobre algumas coisas que permeiam a história. Então, se você é uma pessoa que não quer saber nada sobre o livro antes de ler, eu aconselho que você leia e depois volte aqui, tá bom? A Juniper é uma personagem insuportável. Eu sempre acho interessante, assim, a perspectiva de você acompanhar um personagem principal que é um escroto. Mas ela, sinceramente, ela passa de todos os limites. Quando a gente tá dentro da cabeça dela, a gente vê o processo que ela faz para se convencer de que o que ela tá fazendo não é tão errado assim. Obviamente, se você já conhece esse livro, você sabe que tem uma enorme questão racial nesse livro, sobre apagamento, sobre apropriação cultural e tal. Mas, mais do que isso, o que eu quero falar é sobre algo que eu não sabia que tinha no livro, porque quase ninguém estava falando, que é sobre a cultura do cancelamento. Porque uma coisa que eu achei interessantíssima nesse livro é que, apesar da Juniper estar fazendo um negócio bizarro, escroto, que não tem como defender, mesmo que ela fique tentando se convencer e convencer a gente o tempo todo de que o que ela tá fazendo não é tão errado assim, até porque ela é uma pessoa bem invejosa, ela diz que é uma compensação por tudo que a Athena Liu tirou dela, sendo que ela não tirou nada, ela só teve mais sucesso. Gente, o que acontece com ela depois, a gente fica esperando que tenha uma justiça, né, digamos assim, que ela vá ser pega. Mas a internet faz isso de um jeito tão bizarro, a gente não recebe essa sensação de justiça. Pelo contrário, pelo menos eu fiquei numa dualidade de não saber o que eu deveria estar sentindo, porque eu queria que ela fosse pega. Eu queria que ela fosse punida, digamos assim, mas não daquele jeito. Porque as coisas acontecem de um jeito tão louco na internet e ao mesmo tempo a autora, que é a mesma autora de A Guerra da Popola e de Babel, né, ela é muito boa, inclusive, ela faz isso de um jeito tão incrivelmente verídico que a gente fica assustado, porque facilmente a gente vê aquilo acontecendo. O livro fala muito também sobre como funciona a indústria literária lá de fora, né? E é interessante ver como é complexo, como a indústria escolhe seus queridinhos, como eles lidam com diversidade. E aí a gente vai acompanhando a história e ficando embasbacado tanto com a Juniper, tanto com a indústria e em um certo momento até com a Athena, tá? Porque a Athena, quanto mais a gente sabe sobre ela, menos a gente gosta dessa personagem. Lá pro meio do livro, a Juniper, ela solta, assim, umas coisas que a Athena fez com ela, principalmente numa época que ela teve um trauma durante a faculdade, que foi onde elas se conheceram, né? Que a gente fica assim... Meu Deus. Eu acho que é o diferencial desse livro. A gente não gosta de ninguém. Mas ao mesmo tempo, a gente quer acompanhar, a gente quer saber no que vai dar. A gente fica preso. Alguns problemas desse livro são que, diferente de A Guerra da Popola, que eu já li, eu acho que ela se perde um pouco no ritmo ali pelo meio.
E isso prejudicou um pouquinho a minha experiência, porque a gente tá acompanhando o dia a dia, as coisas conseguem continuar super verossímeis. E a gente fica curioso para saber o que vai acontecer com a Juniper e até onde a sanidade dela vai, porque chega um ponto que a internet, né, e as consequências dos atos dela e a fama e esse apego aos 5 minutos de fama dela vão deixando ela maluca, sabe? Então você quer saber até onde ela vai. O livro é vendido como thriller, mas ele não é bem um thriller não, tá? Tem muito mais pitadas de humor ácido ali e críticas sociais tão bem colocadas que se você não for consciente, você vai passando batido. Inclusive, falando um pouco sobre essas críticas sociais, o racismo da querida personagem principal. Cara, ela é tão narcisista, ela é tão doida, que ela vai colocando ali as opiniões dela que se você não tomar cuidado, você nem repara. Assim, se você não tira do contexto do discurso dela e analisa exatamente o que ela tá falando, você corre o risco de não achar ela tão doida assim, sabe? Porque é um discurso que a sociedade tá tão acostumada com ele que se você não é uma pessoa que tem consciência, passa. Na verdade, são coisas muito, muito absurdas. Inclusive, voltando sobre a edição, eu tô tentando não dar spoiler, gente. Mas tá difícil. Quando ela tá editando o livro, ela faz mudanças que, no meu ver, mais atrapalham do que ajudam a história. Mas ela acha que ela tá super arrasando e que só vai funcionar o livro porque ela fez aquelas mudanças, porque ela cortou várias coisas históricas, que é um livro sobre trabalhadores chineses na Primeira Guerra Mundial, né? E é um livro bem histórico mesmo, tem muita pesquisa que a Tena fez. E ela vai cortando uma coisa ali, aí troca o nome de todo mundo, que tá muito complexo. Troca um personagem chinês por um branco, porque achou que precisava ali ter um... Ah, porque pra que só contar a história desse jeito? E aí você vai vendo, e aí a editora super assim, isso, vamos deixar comercial. Gente, quando você vai ver, o negócio saiu totalmente do trilho. Mas o trabalho inicial da Atena é tão bom que mesmo assim consegue ser um sucesso. Inclusive, outra contradição enorme dessa querida personagem principal. Ela diz que a Athena Liu só teve sucesso porque ela foi escolhida por ser amarela, né? Por ser a queridinha e a cota de diversidade, e que só por causa disso que ela tem uma vida incrível, que ela escreve muito bem, mas que todo mundo escreve muito bem, e que ela só chegou naquele nível por causa disso. Só que ao mesmo tempo, os livros da Juniper e a primeira coisa que ela pega da Athena faz sucesso. Nossa! Sabe, assim, é uma mente tão doida que ela não percebe que ela tá se contradizendo. Eu fiquei pra morrer com isso, dá vontade de dar um soco na cara dela. Pô, querida, ou você fala que a mulher só fazia sucesso por causa do estereótipo, ou você se aproveita do trabalho dela e vira um fenômeno, né? Porque sozinha você não tava sendo fenômeno. Se você escreve tão bem... Olha, meu Deus, a gente passa tanta raiva com essa personagem. Vai muito bem, muito bem, muito bem. Vai crescendo, 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 até um pouco depois que ela publica o livro. E aí, assim, a gente acompanha o primeiro ano, né, de publicação. E aí, quando o livro começa a decair, quando ela vai começando a entrar nesse esquecimento, ela vai surtando, né? E aí, nesse ponto da história, eu achei que a autora se perdeu um bocadinho. A gente continuou batendo naquela tecla, e batendo naquela tecla, e batendo naquela tecla de que ela tava doida, e que a internet tava deixando ela doida, que ela tava doida porque ela queria mais fama e tal, e não sei o quê, e mania de perseguição, e eu não tô fazendo nada de errado. Sim, chega um momento da história que ela fala que ela não tá fazendo nada de errado. Percebe-se claramente que a autora não sabe mais pra onde ir. Gente, não tem o que fazer. O livro tem defeitos. Tá chovendo 5 estrelas? Tá. Ainda vale super a pena ler? Com certeza. É um livro muito bom. Mas a construção ali do meio pro final, principalmente no final, quando a gente vê que ela tá tentando emplacar aquilo ali como thriller de todo jeito, e aí as cenas do final, elas são tão duvidosas, gente. A construção dela, né, o ponto que leva de uma coisa a outra,
não é uma coisa que faz sentido. E aí a gente fica com aquela sensação assim, quando a gente finalmente termina o livro, as últimas páginas do livro até que são interessantes, tá? Ela faz ali um negócio que deixa a gente com a pulga atrás da orelha pra saber o que aconteceria se a gente continuasse acompanhando, inclusive. Mas o que leva ela a fazer as maluquices que ela faz ali naquelas últimas páginas, deixa a gente meio... E outra coisa, a personagem é uma personagem super inteligente. No final tava ficando doida. Mas se deixa levar por uma situação que não fazia sentido com quem ela tinha estabelecido que era de primeira, sabe? E aí isso me tirou um pouquinho do brilho da história. É isso, gente. Eu fui até onde eu conseguia ir, sem dar spoilers. Agora eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre o livro, falando agora abertamente sobre, né? Então, se você ainda não leu, ficou curioso e tal, um beijo. Volta aqui pra ver a parte com spoilers depois. Mas agora, tô dando tempo pra todo mundo sair, hein? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o final e o meio com spoilers. Eu acho que um ponto genial nessa história, que me deixou ao mesmo tempo incomodada e retomando aquela questão sobre a dualidade que a gente estava conversando, é sobre como a gente quer que ela seja pega, mas no final ela não é pega. A internet surta com migalhas de provas e aí a gente fica, gente, mas isso tá errado também, eles não estão tratando ela do jeito que deveriam. A internet trata ela de uma maneira totalmente, assim, desproporcional, porque eles não sabem a verdade. E isso, assim, pelo menos pra mim, a querida advogada dentro de mim gritou, assim, vocês não têm provas, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas o tribunal da internet, ele funciona desse jeito, né? E aí foi virando uma situação tão absurda, e eu fui ficando com pena dela. Além disso, a relação dela com a Athena, cara, quando ela contou que ela foi então, ela simplesmente escreveu um conto sobre isso, cara, fechou o caixão da Athena pra mim. Também tem o fato de que ela começa a ver a Athena por aí, começa a ficar doida. Farofa resolveu que ele quer dar oi. E aí, quando o hype dela vai descendo, agora a Farofa quer ficar no chão, vai ficando chato, as coisas vão ficando cada vez num ritmo menor e menor e menor. Eu não sei se foi essa a intenção da autora, passar pra gente a mesma sensação que ela tava sentindo de vida monótona, né? Se ela fez isso de propósito, genial, mas eu acho que não foi. Aquela parte dela humilhando as crianças, beleza, a gente já sabia que ela era uma escrota, mas precisava? Todo aquele capítulo ali eu achei tão sem propósito. E o final, ela sendo pega pela Candace, que do nada a gente descobre que ela acabou com a vida da Candace por causa daquela avaliação de uma estrela que ela deu do livro. Depois dela ter enganado tão bem o ex da Athena, do nada ela fica idiota, confessar porque ela achou que realmente era o fantasma da Athena. Meu Deus, aquilo não fez sentido nenhum na minha cabeça. Sinceramente, eu acho que foi um dos piores finais de livro thriller assim que eu já li. No final, eu dei um 3,8 pra história, assim, porque eu achei que 4 era muito, porque são defeitos meio gritantes ali. Queria muito ter gostado, mas, sinceramente, eu tava com expectativa alta, mas é uma boa experiência, vale a pena ler. Assim, os primeiros 60% do livro ali, eles são incríveis, mas vai esperando que depois vai dar uma caída, tá? Se você concorda comigo ou discorda de mim, escreve aqui embaixo nos comentários. É isso, gente. Foi um ótimo bate-papo literário. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Um beijo e até o próximo vídeo.